Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, todos os seus bons companheiros, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês, queridos telespectadores que nos acompanham em mais um programa, a Ressala Podcast, hoje com dois convidados muito especiais, a jornalista Giovana Vial, da Opera Mundi, que esteve no Líbano nos últimos meses, e também nosso querido amigo, ativista internacionalista, certo? Tiago Ávila, muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E hoje a gente vai conversar sobre a guerra ali no Oriente Médio, de uma forma bem específica, Líbano, trazer um pouco mais também sobre a Síria, que está, parece que a cada dia pior, né? Começando pelo Líbano e começando com a Giovana. Como é que foi a sua viagem? Como é que você decidiu essa cobertura, Giovana? Explica um pouquinho pra gente. Então, acho que para explicar como eu fui parar no Oriente Médio, no Líbano especificamente, eu tenho que voltar um pouco para contar que originalmente eu sou advogada, sou formada aqui pela USP em São Paulo, e eu fui fazer um mestrado na França em Direitos Humanos e Ação Humanitária com foco em Oriente Médio, que é quando eu realmente decidi que eu ia trabalhar na região. E eu comecei a trabalhar com comunicação faz 2, 3 anos, e aí ano passado surgiu finalmente o convite de ir pelo Opera Mundi, trabalhar no Líbano, né? Estar baseado em Beirute e fazer essa cobertura. Perfeito. Então, eu fui para o Líbano ali no final de outubro, enquanto a guerra ainda estava acontecendo de forma bem pesada em Beirute, na capital. Já tinham começado os ataques em Beirute? Já tinham começado em setembro. Porque, na verdade, já estavam atacando o sul do Líbano há um bom tempo, né? Só que em outubro que começou... Em setembro, na verdade. Em setembro, efetivamente, começaram a atacar principalmente os subúrbios ali de Beirute, Darrie, que é onde fica o bastião do Hezbollah. Sim. Então, quando eu cheguei, Nasrallah já havia sido martirizado, né? Eu cheguei um pouco depois, cerca de 3 semanas depois. Então, eu peguei essa rebordósia, né? Dessa tentativa de reestruturação e de contra-combate da resistência em outubro. E ali cheguei mais ou menos um mês antes do cessar-fogo, né? Entre aspas, porque o cessar-fogo efetivamente nunca aconteceu. Uhum. Muito bom. E aí você ficou lá? Foi fazer a cobertura? Eu fui fazendo a cobertura, principalmente dos subúrbios ali, de Darrie e Hat-Hareik, que é onde fica a central do Hezbollah. Até que no dia 8 de dezembro caiu Bashar al-Assad na Síria, né? E foi quando eu comecei a fazer essa dupla cobertura. Então eu comecei a cobrir em Damasco e indo e voltando para Beirute, baseada em Beirute, mas indo e voltando de Damasco. Ainda no Líbano, você ficou lá então um bom tempo, né? Mais outubro, novembro, dezembro, 3 meses quase, né? Eu acabei de voltar, então... A queda do regime da Síria foi em janeiro, né? Não, 8 de dezembro. 8 de dezembro. Então ficou 2 meses e meio antes de começar a cobrir Síria. Estava focada mais no Líbano. Focada em Beirute. O que você via lá no Líbano? Como é que você viu a cobertura da mídia ocidental para uma pessoa que está aqui no Brasil, né? E uma pessoa que está lá acompanhando, vendo de perto o que está acontecendo. Você viu alguma diferença entre as narrativas? Eu acho que o primeiro ponto que a mídia mainstream, né, a mídia hegemônica não trata, é que quando a gente fala Beirute está sendo bombardeado, não é Beirute que está sendo bombardeado, são bairros xiitas bem específicos que estão sendo bombardeados. Então existem várias Beirutes e vários Líbanos dentro da Beirute e do Líbano que a gente conhece. Depende de que seita você é. Então se você está num bairro cristão, você está a salvo. Se você mora num bairro cristão, você não vai ser bombardeado. 99,9% de chance que você não vai sofrer nenhum tipo de ataque. Tanto que muitos dos xiitas que vieram do sul, eles foram se espalhando nesses bairros, né? Exato. Eles não podiam ficar ali no subúrbio xiita de Beirute, porque estava sob ataque, né? E abriu espaço para muita discriminação também. No meu prédio, por exemplo, existia uma família xiita que tentou se mudar para lá e o proprietário do prédio não deixou. Não deixou. Justamente pelo medo de que alguém estivesse envolvido de alguma forma com o Hezbollah e o prédio se tornasse, então, alvo de Israel.
no meio desse contexto aí de outubro. Ou seja, Israel usa, é uma das armas, né? Que ele cria esse pânico no meio da sociedade que é natural ser de várias seitas, escolas, segmentos, só que ela cria ali um preconceito forçado para as pessoas fugirem dos xiitas, para as pessoas se afastarem dos xiitas, né, Tiago? É uma das armas do sionismo. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar. E como é que foi a sua viagem? Quando você foi para lá, a Giovana já estava lá ou você foi? Você não lembro quem chegou primeiro, acho que a gente chegou mais ou menos no mesmo dia. Assim. Oi, a gente chegou na mesma semana. E, nossa, eu queria dizer também, primeiro, mandar um abraço para todo mundo da comunidade da Ressala também, que é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui contigo novamente, com a Giovana, que é uma pessoa que eu adoro, que eu admiro muito o trabalho. Também é um prazer a gente poder falar sobre o que está acontecendo no Líbano, na Síria, em toda a região do Levante, mas que tem impacto sobre o mundo todo, né? Então, no fim, assim, essa viagem de outubro, ela foi muito diferente dessa viagem mais recente do funeral do Hassan Nasrallah e todo o recorrido que a gente fez. Em outubro a gente conseguiu fazer algum também, mas menos pelas restrições que Giovana citou, assim. Era um ambiente de muito receio, assim, nas comunidades. Porque a gente estava com os drones sobre a nossa cabeça. Giovana também. Todo lugar que a gente estava. Em qualquer lugar de Beirute. Por mais que os bombardeios acontecessem em Darra, sobretudo. Mas assassinatos em diversos outros bairros, né? Mas aí não era o bombardeio indiscriminado, eram os assassinatos, né? Então, boa parte dos lugares que a gente via assassinavam alguém. Mas em Darra era, de fato, ali comunidades inteiras. Quando a gente teve lá, por exemplo, o lugar do assassinato de Hassan Nasrallah, era uma comunidade de 6 prédios que desapareceram com 84 bombas JDAM de 2.000 libras jogadas ali, que causaram ondas de choque que atingiram, inclusive, outros países. Conseguiram sentir as ondas de choque desse bombardeio. Então, a gente está falando, de fato, de uma destruição que eu nunca tinha visto assim. Já estive em outros lugares de conflito, já estive em países de processo de destruição pelo sistema que a gente vive, mas eu nunca tinha visto algo como aquilo ali. E o ambiente era muito difícil, assim, porque as pessoas ficavam com medo umas das outras, né? Ao mesmo tempo que a gente via a extrema coragem do povo libanês, que é... Quando eu tive a oportunidade de ir nos abrigos, seja abrigos da ONU, abrigos organizados pelas organizações políticas dali do país também, eu acreditava que eu ia chegar e ia ser como se eu estivesse entrando em algum lugar de grandes catástrofes ecológicas, por exemplo, de ver as pessoas sem nenhuma esperança e totalmente chorando, abatidas e tudo mais. Abatidas. E não, quando eu ia conversar com as pessoas, perguntar como que está a situação, elas estavam preocupadas com o Sul, em derrotar os sionistas no Sul, assim, eu fiquei impressionado com aquilo. Eles falavam, não se preocupem com a gente, o que a gente tem que preocupar é a defesa da nossa terra. Sim. E aquilo ali eu fiquei tão impressionado. Sim. Então, era uma mescla da gente ver aquele povo passando por uma destruição e uma dor. Poucas vezes eu consegui imaginar algo como aquilo, assim, o poder de destruição sionista é realmente muito grande. Ao mesmo tempo, lidando com uma sociedade que, por ser indígena daquele território, por ter a defesa da sua terra como uma prioridade total na vida ali, tem uma força extraordinária e uma resiliência extraordinária, né? Então era essa mistura de sentimentos. Assim, tava feliz de estar com pessoas incríveis. A gente teve a oportunidade de ir no Vale do Becá também, ver a comunidade brasileira, tantas outras coisas. Sim. Tem muito brasileiro no Líbano. Demais. Demais. As pessoas ficavam fascinadas com isso. Essa ideia de que tem 10 milhões de libaneses aqui no Brasil, mais do que o dobro da população do Líbano. Então o pessoal ficava brincando, falando, se todo libanês fosse voltar para lá, não ia caber de tanta gente. No fim é isso, gera afinidades históricas, familiares e também de destino. O Líbano, por mais que esteja acima da linha do Equador, é um país do sul global, assim como a Palestina. Porque os enfrentamentos sobre o sistema do centro do sistema capitalista são os mesmos, os dilemas são os mesmos. Então, as afinidades que nós temos são as mesmas. Eu me senti literalmente em casa. Que legal. Eu senti aquele povo como um povo irmão. Assim. Acolhido. E desde outubro eu não estava entendendo aquilo, mas eu estava me apaixonando por aquele país e por aquelas pessoas. Giovana, acredito que sentiu isso mais intensamente que ela é uma pessoa bem mais intensa que eu. Não é à toa que ela vai se mudar para lá, né? Não, é um lugar que demora para você começar a entender. Sim. Porque é muito estímulo e são muitas referências e as pessoas muito intensas, muito entregues. A gente costuma falar que ali tem vida de verdade. Tem vida de verdade. Ali tem vida de verdade. Isso eu sinto quando eu vou... Eu nasci no Irã, né? Eu sou iraniano,
Então, quando eu vou para o Irã, eu sinto isso também. A minha família é do Iraque. Quando eu vou para o Iraque, mesma coisa. A gente sente que ali tem vida. A vida que a gente tem aqui é simplesmente, parece que é trabalho, dinheiro. Você faz as coisas, volta para casa. É a rotina, né? Mas é uma coisa que tem lá no Oriente Médio, na verdade. Nesses países, eu vejo, Tiago, não é à toa que esses locais estão sendo o alvo, né, do projeto sionista. Porque se você pegar ali Líbano, meu, maravilhoso, aquela terra lá maravilhosa. Síria, a própria Palestina. Eu conheço amigos que o avô deles, libanês, ele pegava a estação de verão ou do outono, ele viajava até Jerusalém, levava suas mercadorias, fazia as vendas, trabalhava lá, fazia as coisas e voltava, sabe? É uma terra de um povo unido, de uma cultura rica, que um projeto veio para roubar tudo aquilo do povo nativo, né? Agora você tocou numa coisa muito importante, Thiago, que é a preocupação, né, da população com a resistência, com a dignidade, com a terra, com a pátria. Isso aí era uma outra pergunta que eu queria fazer, Giovana, para você como jornalista. Aqui muito se fala de que o Hezbollah é um grupo de resistência pequeno, apoiado pelo Irã. Como é que eles chamam? Os seguidores do Irã, ou seja, parece que são uma minoria, pessoal que está lá, apoiam, são financiados, recebem por aquela simpatia, né, por aquela solidariedade, e que ele não tem nenhuma base dentro do seu povo, não tem base popular. Você viu o que exatamente lá? Tem uma frase de um colega nosso, que é professor, doutor da Universidade Americana de Beirute, o Nicholas Cosmatopoulos. Ele é antropólogo e faz antropologia e política. E quando eu fiz uma entrevista sobre esse tema com ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer. O Hezbollah é o povo, e o povo é o Hezbollah. E eu tinha acabado de chegar no Líbano, então eu não entendia o peso e a veracidade dessa frase. O Hezbollah, ele tá em tudo. Quando você vai para as comunidades do sul, o Hezbollah tá nos hospitais, tá na pavimentação das ruas, tá na escola das crianças, tá em oportunidades que nem o Estado libanês, muitas vezes, tem condição de dar para outros libaneses. Então, não existe uma dissociação entre o que são as pessoas e a identidade das pessoas vis-à-vis ao território libanês, a terra libanesa, e o que é o Hezbollah. Não é como se o Hezbollah fosse uma instituição etérea, algo que paira em cima das pessoas. Não, o Hezbollah tem raiz popular, tem raiz identitária politicamente no que são os libaneses xiitas. Então, essa é uma falácia, assim, extrema. E quando você vive, não só nos bairros ali suburbanos de Beirute, mas quando vive nas vilas do sul, você entende que eles estão em tudo, que eles são também o povo libanês. Eles, na verdade, acabam fazendo o que o Estado não oferece. Exatamente. Tem muitos lugares. A gente sabe o quanto o Líbano sofreu e sofre até o dia de hoje, né? Por boicotes internacionais, por justamente esse medo, né, que o Estado sionista tem em ter um vizinho forte como ali do lado, né, do seu principal aliado, Israel. Então eles não querem, eles não têm interesse nenhum em ter um Líbano forte politicamente, um Líbano unido, um Líbano que possa proteger bem a sua pátria, né, sua terra. E o Hezbollah, ele meio que surgiu dessa necessidade, né, de manter o Líbano, manter essa pátria protegida, manter a dignidade, manter a terra, manter a soberania. E é isso que todo libanês, acredito que ele procura, né? Mas as pessoas não entendem. O Ocidente meio que acha que é um livro que, olha, a gente fecha, coloca na gaveta e pronto. O Hezbollah acabou, é isso. Não tem condições, né, disso acontecer. Porque o Hezbollah é o povo. É o povo. Certo? Eu acho que isso ficou muito claro pra gente também no funeral do Nasrallah. O quanto aquilo ali...
Era a comoção de um povo inteiro, sim, né? Não era o um funeral ou dois. eu quero deixar mais para frente, sem problema. mais um pouquinho para frente, porque realmente o funeral ele merece um destaque, né, no programa. Sim. Aquele momento lá é uma coisa que é inesquecível, né? Uma coisa única, né? A gente chama de, dentro da nossa religião, no Alcorão, tem um termo chamado Yawmullah, ou seja, dia divino. Existem alguns momentos na história que são dias divinos, né? Como, por exemplo, o cajado de Moisés, quando ele abriu aquele mar, ou a profecia do Muhammad, quando ele reconquistou a cidade de Meca, saiu perseguido, depois de 8, 9 anos ele voltou para Meca reconquistando ela, né? Então são dias, ou a Revolução Islâmica no Irã, né, quando ela conseguiu a vitória, são dias específicos na história. Esse dia do funeral do Nasrallah, realmente ele é um dia divino. Agora, voltando um pouco ali sobre a sua cobertura, você encontrou alguma dificuldade? Tinha problemas? Como é que, explica pra gente, como é que você fazia o seu trabalho lá? Eu não sei se vocês sabem Conseguia acessar todos os lugares? Era bem recebida? Não era? Eu não sei se vocês sabem desse episódio, mas eu cheguei a ser presa pelo Hezbollah. Meu Deus. Eu fui presa porque eu estava bom, era minha primeira semana no Líbano e eu estava em Heart Headache, do lado da sede do Hezbollah. Você não foi presa, foi detida. Isso, eu fui detida. Como convidada. E aí as pessoas entraram em pânico, né? E depois que eu fui solta, eu até escrevi um artigo pro Ópera, uma tarde nas mãos do Hezbollah. Porque as pessoas tendem a pensar que foi uma coisa... E assim, eu fiquei sentada, tomando um café e fumando um cigarro. E meu único medo era ser bombardeada por Israel durante esse tempo, esse procedimento de segurança, né? Então, tirando essa primeira semana em que aconteceu esse pequeno desajuste de segurança da minha parte, eu fui muito bem recebida em todos os lugares em que eu transitei. Inclusive, assim, existe uma percepção ocidental nossa também de que mulheres não são bem-vindas no espaço público islâmico, né? Principalmente mulheres ocidentais, que não se cobrem, que não têm os mesmos costumes. E o que eu encontrei foi o extremo oposto. Foi, na verdade, uma doçura e uma proteção que nem aqui a gente encontra. Que na comunidade ocidental é algo visto como de rechaço, né? Então eu me senti o tempo todo muito abraçada e muito protegida pela comunidade xiita, mesmo sendo uma mulher estrangeira. E talvez, principalmente por ser uma mulher estrangeira. Geralmente é assim, por ser estrangeira, eles dão mais atenção ainda. Exatamente. Por ser eles consideram como um convidado, né? Isso, então a gente tem a obrigação de receber bem, de ver o que ele precisa, acolhe dentro da casa, leva, traz, tudo isso. Exatamente. Então, os caminhos... E aí que eu mudei minha percepção, que eu tava comentando com você, né? Porque antes eu falei, mas talvez ter mulher num país do Oriente Médio, como jornalista, sozinha, não vai dar muito certo. Uhum. E essa era a percepção dos meus familiares e amigos mais próximos. Todo mundo muito preocupado. Justamente é isso que... Na verdade, essa ideia, Tiago, é uma coisa que o Ocidente já começa a implantar dentro da... A gente entrevistou várias mulheres aqui, muçulmanas, convertidas, né? Ao Islã, revertidas, né, ao Islã, e a grande maioria teve essa mesma visão. Antes de ingressar na religião islâmica, eles falaram a mesma coisa. A gente só ouvia falar mulher reprimida, mulher é perseguida, mulher é isso, mulher é aquilo. Você acha que isso qual que é o objetivo disso? É muito importante, né? Todo o processo de manutenção de hegemonia. Quando eu comecei minha formação, 20 anos atrás, eu buscava muito as pessoas que formulavam sobre teoria de transformação do mundo. E eu me deparei com um italiano chamado Antonio Gramsci. E ele falava assim, olha, para manter a sua hegemonia, o Estado na sociedade atual, o Estado burguês, ele mantém através de 2 instrumentos. Um é a coerção, a força das armas, as bombas, toda a violência, que a gente sabe que o Estado de Israel, a entidade sionista e Estados Unidos exemplificam isso muito bem. Mas eles têm uma outra arma, que muitas vezes é tão poderosa ou mais poderosa, pelo menos antecede a segunda, que é a fabricação de consentimento, que é através da ideologia, controlando os aparatos ideológicos como a imprensa, como a cultura, o sistema educacional e as mais variadas formas. Então eles vão construindo essa hegemonia a partir desse instrumento, sabendo que se ele falhar, eles vão usar a coerção. Então
a gente vai vendo, a gente viu esse processo muito evidente na construção da guerra contra o Iraque, por exemplo, das falsas armas de destruição em massa. A gente viu o tempo todo e tem visto há 1 ano e meio, no caso da escalada do genocídio contra o povo palestino, destruição do Líbano, destruição da Síria, ataques ao Iêmen e tantos ataques à própria República Islâmica do Irã. Então, todo esse processo que eles vêm construindo é para gerar um ambiente em que os povos trabalhadores do mundo, que têm muito mais afinidade com uma pessoa iraniana que está em Teherã, ou com um trabalhador que está em Beirute, ou com um trabalhador que está em Homs ou em Damasco, do que com a entidade sionista que quer dominar eles, mas eles querem gerar um consentimento para que as pessoas pensem que eles têm que se engajar nessa luta pela democracia, pelos falsos direitos humanos do norte global ocidentais, e que não, que eles têm que entender que eles são trabalhadores que estão sendo colocados numa roda de destruição, de exploração, que nunca vai beneficiar eles. Então, esse processo de desumanização, que se nutre da islamofobia, que se nutre do orientalismo também, ele tem um projeto evidente de dominação. E cabe a nós desmistificarmos isso. Assim, é muito bom a Giovana ter essa experiência e falar a partir de uma experiência de uma mulher. A experiência que eu tive com as mulheres libanesas é de uma força extraordinária. Cara. Eu conheci, eu ficava arrepiado quando eu estava lá, porque eu conheci uma mulher chamada Zahra. E ela era a mulher que tinha emocionado o mundo inteiro poucas semanas antes, quando terminou o acordo de cessar-fogo, e Israel não só não cumpriu o acordo de cessar-fogo, mas se beneficiou dele para aí sim tomar vilas no sul do Líbano, e aí sim destruí-las. E ela foi uma das mulheres que foi lá enfrentar os tanques. Falou, teve o acordo de cessar-fogo, vocês tiveram seus 60 dias para destruir nossas vilas, agora vocês têm que ir embora. E eles não estavam indo. E começou um processo do povo libanês pressionar, porque a gente sabe que o projeto de manter uma ideia de Estado falido do Líbano beneficia eles, ou então o Estado agora com a possibilidade de estar submetido a Estados Unidos e Israel, por exemplo. Então, ela foi aquela mulher que foi lá sozinha, enfrentar aquele tanque, sabendo que ali tem jovens que foram doutrinados para tratar ela como inimiga, desumanizada, que pode ser assassinada a qualquer momento sem nenhum tipo de punição. E ela foi para frente daquele tanque e ela falava assim: Tiago, eu não sabia nem que tinha qualquer pessoa filmando e eu estava pronto, estava indo sabendo que eu seria shahid, que eu ia me martirizar. E ela falou, isso não era uma preocupação para mim. Tudo que eu queria era andar o máximo possível dentro da minha terra até alcançar aquele tanque, porque eu sabia que o máximo que eu tivesse andado era o que os meus irmãos e irmãs iam entender que é uma terra retomada já nossa. Então aquilo ali é de uma força extraordinária. E ela falava, toda vez que as pessoas falam de Hezbollah, a pessoa vai associar a movimento organizado, a uma estrutura militar, a hierarquia militar. Ela nunca fez parte da resistência armada. Era uma pessoa comum. Ela falava, eu amo minha terra. Sim. E eu faço o que for necessário para manter minha terra. Assim como todos os outros jovens. Assim. Hoje, quando as pessoas falam de Hezbollah, se me perguntasse há 20 anos atrás, eu ia pensar uma pessoa segurando uma AK-47 expulsando os sionistas do seu país. Foi assim que ele nasceu, um projeto anticolonial, um movimento que nasceu para libertar o país da ocupação estrangeira. Todas as tão leis... legítimo quanto o Quilombo dos Palmares na resistência aqui, exatamente. Tão legítimo quanto Cabanagem, Balaiada, Confederação do Equador e todas as lutas de libertação daqui. Eu associava isso. Depois dessas duas experiências no Líbano, eu associo, eu vejo caras, eu vejo rostos e histórias de pessoas que hoje eu tenho o maior carinho do mundo, que tudo que eu quero é que elas tenham o maior sucesso na vida possível. Assim. Eu lembro do professor Mohamed, que tem 2 mestrados e estava tentando fazer o 3º mestrado quando um ataque terrorista explodiu um pager na cara dele e cegou ele, a ponto que ele não consegue mais enxergar a filha e ler para a filha, que ele é educador. Eu lembro também de uma outra senhora chamada Zeneb, que era uma arquiteta de interiores, que também teve o seu olho também atingido e perdeu a visão, e que agora está com a profissão dela, que é designer de interiores, totalmente ameaçada porque Israel, 5 anos antes, programou que faria um ataque que atingiria milhares de civis, e tratam isso como um grande feito da espionagem da disputa militar ali. Então, eu vejo essas pessoas, vejo pessoas que só querem viver bem, tanto como nós, que querem ter dignidade na vida. Quer a mesma vida que qualquer um aqui. Exato. Querem as mesmas coisas. Aqueles que gostam da vida, são pessoas apaixonadas pela vida. Você viu lá no Líbano o quanto o povo libanês é um povo feliz, é um povo que gosta de viver. Lembra muito o Brasil, é impressionante. Lembra muito. Lembra muito demais. Só que o que o Ocidente quer colocar na cabeça deles é que essa vida, você tem que vivê-la de repente sem dignidade, ou você tem que submeter a sua dignidade à minha vontade, né?
E eles querem o conforto em troca da dignidade. Eles te dão conforto em troca da dignidade. Se você não quer submeter a sua terra, a sua soberania a mim, então você não vai ter conforto. Seu país vai ser destruído, seu país vai ser, né? Vai acabar, você não vai ter uma vida feliz. Olha só as pessoas ali na Europa vivendo bem, olha seus vizinhos ali, os países árabes, né? Como eles estão felizes, né? Você viu realmente que vocês viram que as pessoas eles se queixam eles são contra a resistência, se queixam da resistência. Essa opção da resistência é uma opção que eles mesmos querem ou como é que o que você viu lá? Depende muito, de novo, da onde você transita. De onde você está, do bairro. Porque veja, o Líbano, e especialmente Beirute, que é um recorte bem específico do Líbano, é muito dividido. Então, são 18 seitas, né? O que a gente conhece mais são os sunitas, xiitas e os cristãos maronitas, que são os que politicamente compõem, principalmente, né, o cenário político. Mas depende de para quem você pergunta, porque a lavagem cerebral é tão grande que é, como você falou, né? Dividir para dominar. Na verdade, os cristãos maronitas acreditam que o inimigo é o Hezbollah e não o sionismo. É a mesma narrativa do Ocidente, da mídia ocidental. Isso. Então, as pessoas começam a brigar entre si. Igual, não, o vizinho não pode mudar pra cá porque ele é xiita e vai explodir uma bomba aqui porque Israel vai... Então, não é a raiva de Israel porque Israel está bombardeando civis. Não. É a raiva do vizinho, que é xiita, que apoia o Hezbollah. Que é a causa desse problema. Então, as pessoas geralmente não param para pensar que o Hezbollah só existe por conta da ocupação sionista, né? É uma consequência. Exatamente, que o próprio histórico, na década de 80, ele é uma contra-reação, né, do que aconteceu dessa invasão israelense no território libanês. Então, essa divisão interna, a rixa sectária no Líbano, é um dos lugares que você sente isso, assim, na forma de se expressar das pessoas. Se você está numa mesa com um cristão maronita, ele provavelmente em algum momento vai jogar uma indireta. Vai falar alguma coisa que vai contra o Hezbollah. E vice-versa, né? Se você está com um xiita ou com alguém da comunidade islâmica, eles já têm um pé atrás em relação aos cristãos maronitas. Justamente por esse histórico, né, que vem desde a Guerra Civil Libanesa, de luta entre seitas mesmo. Sim. Então depende muito de para quem você pergunta. Com certeza. Agora... O que a gente percebeu realmente que a resistência libanesa, mesmo com todo esse ambiente contrário, desfavorável, né, a ela continua crescendo, continua sendo apoiada. E um dos mais belos cenários, né, que a gente viu foi o momento do funeral. Agora veio o momento, né? Uhum. O funeral, que é um momento único. Eu acho que no Líbano, com certeza, nunca houve um funeral com aquela quantidade de pessoas, né? Mais de 1,5 milhão, talvez. Sim. No mundo, teve o primeiro maior funeral, foi o do Imam Khomeini, né? Com mais de, acho que 8 ou 10 milhões de pessoas, né? Que se despediram dele. Mas entre os países árabes foi o maior funeral da história. Você cobriu? Como é que foi a sua cobertura? O que você viu? O que você sentiu? Primeiro, eu acho que algo que ficou muito evidente e que a mídia hegemônica ocidental não consegue fazer esse link de uma forma tão orgânica, que é a conexão indissociável entre a causa palestina e o que representa o Hezbollah e o Nasrallah. Então isso a gente começa a ver desde o momento ali que a gente foi se acreditar, porque tinha um hotel de manhã que a gente tinha que ir para fazer acreditação de pessoal de imprensa, de influencers, etc. Leila Khaled estava do nosso lado. O neto do Nelson Mandela estava do nosso lado. Todos vestindo kefia. Então, ali, primeiro, havia uma percepção muito coletiva e muito forte de que o momento era histórico e talvez um dos momentos mais importantes da história da região, da história do Líbano. E segundo, a sensação de que é indissociável a resistência libanesa da causa palestina e da razão pela qual todo mundo estava ali naquela situação de acreditação e de estar usando o pano da resistência, enfim. Então, acho que isso ficou muito evidente, mesmo pra mim, que trabalho todo dia com isso, eu nunca tinha visto, nunca tinha se materializado na minha frente uma coisa tão óbvia. Realmente, faz total sentido. Uma coisa é indissociável da outra.
E acho que o segundo momento mais chocante... Bom, teve vários. Mas acho que o segundo momento... Antes de passar para esse segundo momento, eu, assim, ressaltando esse funeral, na verdade, a importância dele. Ele praticamente foi um referendo. Ele foi um referendo popular, sem precisar você ir e votar e colocar. Foi uma maior demonstração de apoio e a opção da resistência, né, Tiago? Inclusive de tentativa de invisibilização e depois de impedir que aquilo acontecesse, né? Porque houve um esforço muito deliberado, promovido pelo sionismo e pelo imperialismo, para desmobilizar aquela atividade. Sejam dizendo que as pessoas não iam ter onde ficar, seja impedindo voos que viriam do Irã, por exemplo, para o Líbano, seja dizendo que as pessoas iam chegar lá e não iam ter comida, seja dizendo que ia passar a maior nevasca de todos os tempos naquela região, de várias formas, seja dizendo que Israel ia bombardear o funeral, que foi uma ameaça que foi, depois saem as notícias que de fato era uma consideração que vinha sendo feita pelos sionistas, fizeram de tudo para desmobilizar que aquele evento tivesse a grandeza histórica que teve. E no fim eles não conseguiram. Eu, quando acompanho, por exemplo, acompanho muito Cuba, né? Toda vez que a gente vem aqui, a gente fala de vários países do mundo que estão lutando essa mesma luta contra o imperialismo e que o sionismo é uma parte fundamental do imperialismo hoje, né? Cuba também teve um processo de despedida do Fidel, né? E Venezuela, de Hugo Chávez e tantos outros países África do Sul também, África do Sul de Nelson Mandela, Mandela. exatamente. O sentimento que eu tinha era o mesmo quando eu converso com um cubano sobre o dia do funeral de Fidel, com um componente a mais de que para aquelas pessoas que estavam lá no funeral de Nasrallah, algumas características eram semelhantes. As pessoas entendiam aquela pessoa como um pai, ou como um membro da família, que aconselhou nos momentos difíceis, que ajudou a estabelecer os bons valores do caminho, da senda reta que aquela família ia seguir na vida. Com um componente a mais de que ele não era só um libertador, mas ele era também uma liderança religiosa. E isso nem Fidel tinha, nem Chávez teve, nem Mandela teve. Então era um componente a mais de que todos os aspectos da vida daquela pessoa convergia em ter aquela figura como uma referência. E o bonito que eu vi, né, é que, e Giovanna tem certeza que sentiu isso também, que eu vi muito mais diversidade do que as pessoas tentavam dizer. A extrema-direita e os sionistas, os imperialistas no mundo tentaram criminalizar todo mundo que estava lá. Inclusive um professor que estava com a gente, o David Miller, voltou para o Reino Unido e foi preso imediatamente, acusado de terrorismo, por fazer exatamente o que a gente fez. Ir lá, retratar a verdade e partilhar a verdade com as pessoas para reverter a desumanização que faz sobre os povos daquela região. E o que a gente via era uma diversidade religiosa, então eu vi lá muçulmanos xiitas, obviamente, a maioria, mas vi também muitos muçulmanos sunitas, vi cristãos maronitas, vi pessoas de descendência armênia, pessoas diversas, drusos, várias pessoas. Vi pessoas de diversos países presentes também, e quando eu parava para conversar com alguém que não era, por exemplo, muçulmano xiita, a pessoa falava: eu entendo essa pessoa como uma pessoa que cumpriu um papel fundamental na história do meu país contra a colonização, contra a invasão sionista da nossa terra. Se não fosse o Hezbollah, isso é importante dizer, se não fosse o Hezbollah, o Líbano teria sido tomado na década de 80 e dominado na década de 80, não teria sido expulso no ano 2000, ou teria sido tomado depois em 2006, na escalada, na segunda invasão ali de larga escala do Líbano. E se não fosse o Hezbollah, o que seria de Gaza se Israel não tivesse sido obrigado a abrir um segundo fronte de batalha no norte? Todas as 8 bilhões de pessoas do mundo, que hoje já compõem uma maioria social entre essas 8 bilhões, que são pró-Palestina no mundo, e ficaram pensando: o que a gente pode fazer para deter esse genocídio? Se não fosse a bravura e a coragem do povo libanês, Gaza viveria uma situação ainda muito pior. E o povo libanês pagou um preço altíssimo por isso, de perder sua maior liderança, de viver vilarejos inteiros destruídos, que mesmo agora ainda seguem destruídos, ainda seguem com minas terrestres no chão e armadilhas que os sionistas deixaram lá, ainda segue com um processo de tentativa de desestabilização e promoção. Ainda. Exato, ainda tem 5 pontos ocupados, mas ainda tem bombardeios que acontecem periodicamente, né? Então, o custo que o povo libanês pagou foi muito alto para isso. Agora, se eles pensavam que aquilo ali ia deter o povo libanês, esse funeral mostrou muito bem. Assim, quando passaram os caças de Israel, porque Israel tem um requinte de crueldade, né, nas suas mensagens. Sim. Não só passavam os caças, mas eles mandaram o mesmo esquadrão que bombardeou Nasrallah, para mostrar assim, o quanto eles desprezam aquele povo, né, quanto eles se veem como superiores. Quando aqueles caças passaram, eu pensei: como vai ser a reação das pessoas? Né? Eu pensei: será que as pessoas vão ter medo
Sinceramente, é como se estivesse passando passarinhos ali. As pessoas começaram a gritar, lá vai que é a Nasrallah. Nós seguiremos os passos de Nasrallah. Sim. E ninguém se intimidou com aqueles caças. Assim, ali que eu vi que o projeto sionista de fato caminha para o fim da sua existência. Porque aquele povo nunca vai deixar de lutar. É isso que eu ia perguntar também agora para você. Não sei se você lembra do segundo momento que você ia falar, se era esse ou outro. Mas já que ele tocou no assunto dos caças, né, que passaram, como é que você estava lá nesse momento? O que você sentiu? Você sentiu medo? Eu vi, na verdade, a minha visão foi um pouco diferente da do Thiago, porque o Thiago, existiam 3 pontos do funeral. Primeiro no estádio, depois eles saem com a procissão para uma avenida, que inclusive chama Hafez Talassada, a avenida, e depois eles enterram, né, ali perto do aeroporto. Então tinha esses 3 pontos. Eu tive que sair antes do estádio, porque senão eu não conseguiria pegar a procissão vindo. Um mar de gente. Um mar de gente, porque o Thiago depois não conseguiu passar. Então, na hora que eu saí do estádio, é que eu vi os caças. Então, eu tava lá fora, na multidão que não tinha conseguido entrar no estádio e que tá, assim, a rua tava lavada de gente. Mulheres de um lado, homens do outro, e a passarela no meio, pros jornalistas e depois pro caixão passar com os fiéis, né? E aí os caças passaram tipo, e assim... mais ou menos o momento do final da Copa do Mundo, mais ou menos Isso, assim. Isso, exatamente. Ou mais, exatamente. Então ainda tava vazio porque o caixão não tinha saído do estádio ainda. E aí os caças passam e as pessoas continuam gritando, algumas chorando, algumas, assim, cada uma vivendo luto e a fortaleza ao mesmo tempo daquele momento, à sua maneira, mas ninguém de nenhuma forma distressed, assim, hesitou em algum quesito por conta da passagem dos caças, assim. E eu ia falar do momento em que eu subi num prédio, né, pra fazer a cobertura do caixão passando. Sim. E aquilo pra mim, é algo que nos funerais xiitas, eu já acompanhei outros, o Nasrallah não foi o único, mas algo que nos funerais xiitas me abala, me desconcerta, que é a materialização física da fé, né? Porque aí as pessoas querem chegar perto do caixão e parece que, quando você olha de cima, parece que o caixão tá sendo levado pelo povo. Sim. Porque mexe de um lado pro outro, assim. Então é uma coisa que realmente demonstra a magnitude daquilo. De que as pessoas acreditam naquilo para além da vida. Sim. E que isso é mais forte do que qualquer projeto que possa ir contra. Porque é a fé, né? Sim, não tem... Sim. Mas você sabe que a fé pelo martírio, ela é uma coisa muito forte dentro da religião islâmica, especialmente na escola xiita, né? O imã Hussein, que foi o neto do profeta Muhammad, terceiro imã sucessor do profeta Muhammad, ele traduziu o sacrifício, a resistência e a luta pela justiça contra os opressores e os tiranos da melhor maneira e pagou o preço disso. Pagou o preço disso como? Se você pegar... Eu até recomendo muito que vocês estudem a história do imã Hussein, porque quem se martiriza no sul do Líbano, na Palestina ou em qualquer lugar do mundo, ele se sente ainda pouco perante os sacrifícios que o seu imã ofereceu em Karbala no 10º dia de Muharram. O imã Hussein ofereceu seu filho, seu bebê recém-nascido, seu irmão, seus sobrinhos, seus companheiros, todos pelo caminho da verdade, pela luta contra a injustiça. Então, essa senhora que oferece um filho, 2 filhos, ela não se abala, porque ela tem a fé de que o seu filho está na companhia do imã Hussein. Ela não ofereceu nada, sabe? Para ela, 1 filho, 2 filhos, o que eu ofereci pela minha causa não é nada, né? Perante aquilo que o imã Hussein ofereceu, né? Tem uma história, diz que a OLP, né, a Organização para a Libertação da Palestina, chegou a fazer uma visita nos anos 60, né, lá para a China. E eles se reuniram lá com... Esqueci o nome do líder na época. Né? Se reuniu com ele e perguntaram para ele: nos mostrem os caminhos da revolução, nos ensinem, né, e falem um pouco sobre como é que vocês conseguiram alcançar esse triunfo e tal. Ele olhou para eles e disse: olha, vocês vêm lá do Oriente, tem o maior mestre que
ensina isso, que é o Imam Hussein. Vocês vêm perguntar isso pra gente? Então, esse é o maior exemplo, né? O Imam Hussein que traz que faz essa mesclagem, né? Da fé, da vida, né? Da resistência, e a pessoa não sente que está perdendo muita coisa, muito pelo contrário, está ganhando. Eu sou uma grande entusiasta, né, da história do Islã, e eu estive no Líbano um pouco antes, em junho, julho, agosto. Junho, julho, agosto, ano passado. Ah, do ano passado, sim. E eu estive na celebração da Ashura. E aí eu comecei a entender realmente o que significa toda essa história do Imam Hussein e como as pessoas transformam isso numa oportunidade de serem generosas umas com as outras. E eu acho que isso é outra coisa que tá longe de chegar aqui. Quando minha mãe, por exemplo, viu vídeos meus em Heart Headache distribuindo alimentos, distribuindo café junto com os chiitas, ela perguntou, mas por que fazem isso, né? E aí eu contei toda a história do Imam Hussein e realmente é uma coisa que a gente aqui nem imagina. Você tá indo para lá, você vai morar lá no Líbano, sim, por sim. enquanto. Eu recomendo que você, esse ano, o Ashura vai coincidir com... Ashura não, o Arbaim do Imam Hussein, que é 40 dias 40 depois dias. do Ashura. Se você estiver lá, recomendo que você visite o Iraque. Ah, em Karbala? Vá para o Iraque. Ali você vai ver o que realmente... Não diga duas vezes. 20 milhões de pessoas. Ali você vai ver. Maior evento do planeta. Exatamente. Ali é uma coisa de outro mundo. Ali realmente tem... Sabe, essa sensação de... A principal lição da revolução do Imam Hussein é a solidariedade. É a solidariedade. O que faz uma pessoa ser solidária ao próximo? É humano, ser humano. Você está do lado da justiça. A solidariedade na luta, de você alimentar, de você acolher, de você abraçar, né? E aí eu quero passar agora também um pouco sobre o que está acontecendo na Síria, né? Sim. Que é muito triste, né? Esses últimos dias aí a gente viu muitas cenas aí de massacres, né? De genocídio. Você visitou a Síria logo na época logo no 24 horas depois da queda, você estava lá, né? Isso. Como é que foi? O que você sentiu? O que você viu? Primeiro, você não pensou duas vezes, uma vez? Como é que foi? Você não falou que eu espero um pouco? Tiago conhece bem, eu não penso muito não, eu só vou, depois eu resolvo. Sim. Quando o Assad caiu, era um domingo, e começou a haver uma mobilização de alguns jornalistas querendo cruzar a fronteira. Sim. Que antes era um tanto complicado de conseguir visto para ir como jornalista, enfim. Então eu vi nessa uma grande oportunidade de cobrir um momento histórico. E acabei me juntando com outros jornalistas de outras nacionalidades. Eu era a única brasileira nesse momento atravessando. E fui. 24 horas depois eu estava em Damasco. E aí eu fui à prisão de Saidnaya, eu vi, né, as reminiscências do regime, tudo que aconteceu, a liberação de vários postos de controle, enfim. E eu vi um período, eu peguei esse período, né, de viver a euforia dos sírios com o fim da queda do regime. E aí, na segunda vez que eu fui, eu já peguei o declínio da situação, né? Que foi quando o Hayat Tahrir al-Sham, que para quem tá ouvindo pode não conhecer, que é o grupo que liderou a coalizão que derrubou o Assad, né? É um grupo de origens sunitas jihadistas, que né? É classificado como terrorista também, isso, né? Por diversos países. E não somente isso, por seus atos terroristas, né? Sim. Que até chegou a, enfim, liderar ataques dentro do Iraque, morte de vários inocentes, né? Sim, existia uma preocupação muito grande, principalmente na comunidade xiita, porque eu fui com foco na comunidade xiita. Então, eu fui para Sayyida Zainab algumas vezes, algumas no primeiro período e algumas no segundo período. E eu acho que Sayyida Zainab, que é o templo, né, onde ela está enterrada, onde tem o túmulo dela, sim, é muito simbólico, porque na primeira vez que eu fui, ainda estava tudo cor-de-rosa, né? Uma sensação de que ia haver liberdade de expressão, liberdade religiosa. As pessoas estavam com medo, mas com muita fé de que aquilo
de que o HTS ainda com esperança de que seria melhor. Isso. E estava tudo muito desorganizado ainda. A estrutura do grupo no poder, o governo interino não estava montado, nós como jornalistas não tínhamos ainda autorização específica formal para entrar nos lugares, então foi tudo muito tranquilo. Já na segunda vez que eu voltei, exatamente um mês depois da queda, o cenário era completamente diferente. Então, para entrar em Seyda Zeynab, eu precisei passar por uns 10 checkpoints, assim, sem exagero. E em todos os checkpoints eram as mesmas perguntas. Para quem que você trabalha, o que você vai cobrir, o que você vai perguntar para as pessoas. E no momento em que eu entrei efetivamente no templo, tinha um homem armado do meu lado, do HTS, e ele queria estar comigo enquanto eu entrevistasse as pessoas. E aí eu fiz um belo de um barraco. Falei, olha, desculpa, mas eu sou jornalista, eu não vou entrevistar ninguém com você do meu lado armado. E eu sei que o meu tradutor, que agora virou meu colega de trabalho também, ele, sírio, né, se separou um pouco da situação com o cara para que eu pudesse entrevistar algumas mulheres xiitas. E o que elas me contaram era um cenário completamente diferente, né, que estão entrando nas casas das pessoas xiitas. Era um prenúncio do que está acontecendo agora, que é o massacre alauíta, o massacre das minorias, né. Então, o que ela me falou eles estão entrando na minha casa, eles perguntam se a gente é xiita e eles latem pra nós quando a gente diz que sim, que a gente é xiita. Então, o clima já era completamente diferente, de muita intimidação e de coibir o trabalho jornalístico mesmo. A coisa é feita de uma forma em Seyda Zeynab que é pra sufocar a possibilidade de que um jornalista saia de lá falando o que efetivamente está acontecendo com xiitas, tá? E a mesma coisa eu encontrei para a comunidade alauíta. Eu fui num bairro dentro de Damasco, num bairro exclusivamente alauíta, e as pessoas estavam apavoradas. E olha que era isso há 2 meses. Então tava longe de acontecer o que tá acontecendo agora, que é efetivamente um massacre, já milhares de pessoas mortas na costa, né? Em Lattaque e Tartus, que são as províncias de maioria alauíta. Porque existe uma associação direta entre o regime Assad e as pessoas da seita alauíta. Por mais que muitas dessas pessoas não tenham sido beneficiadas pelo regime, não tenham nada a ver com o regime, na realidade, há uma áurea de que elas foram privilegiadas e que, portanto, agora deve existir essa vingança sectária em relação aos alauítas. Então, o clima, eu vi a coisa degringolar, assim. Eu vi a euforia do início e esse declínio em relação ao medo das pessoas e a perseguição do grupo sunita no poder. É muito triste porque é tudo que Israel quer, né? É tudo que o Estado sionista quer, né, Tiago? Eles querem causar o caos total, uma Síria enfraquecida logo após a queda do regime da Síria. Houveram mais de 400 ataques aéreos contra bases militares, destruíram toda a força militar, que pertence ao povo, né? Eu estive nas bases. Exatamente, pertence ao povo, pertence ao Estado, né? Seja lá qual for o Estado, aquilo é do povo, não é... Não. Só que eles não querem uma Síria forte, eles querem uma Síria fraca, uma Síria dividida. E uma das, é um projeto. É um projeto. E uma das piores armas, é justamente essa questão das intrigas, né? Dos massacres, das minorias, da perseguição. Como é que você vê isso, Tiago? Primeiro que você não foi para a Síria, né? Não cheguei a ir à Síria. Tá. Eu estava falando isso com a Giovana, inclusive, né? A gente tem um benefício o tipo de trabalho que a gente faz em prol da libertação da Palestina, enquanto militantes do movimento de solidariedade e de tantos outros países. Eles fazem com que em determinados países, determinados governos, quanto mais aquele governo e aquela população entendam o que a gente faz, mais elas vão entender como irmãos da mesma batalha. E tem determinados processos políticos, determinadas organizações, determinados governos que não vão entender isso. E nesses eu tenho que tomar muito cuidado. Eu vou a muitos países hostis a tudo que a gente faz. E já fui criminalizado e às vezes impedido de entrar, e às vezes retido para interrogatório e tantas outras coisas. Não era avaliação no que eu tinha se o governo sírio entendesse quem eu sou e o que eu faço e o que eu pretendo fazer ao longo da vida. Então, tomei a decisão de não ir. Mas, justamente por entender esse processo histórico, né? Se a gente for contar a história de 1 ano e meio, desde a escalada do genocídio contra o povo palestino, do levante global em solidariedade ao povo palestino, a gente contaria 1 ano inteiro de vitórias
do povo palestino no sentido estratégico da sua luta de libertação, apesar do custo altíssimo em vidas, aconteceram derrotas militares inegáveis da entidade sionista, que tentou anexar Gaza e exterminar o povo palestino, não conseguiu. Tentou eliminar suas organizações de resistência e não conseguiu. Tentou resgatar a força, que diziam na teoria, mas na verdade queriam eliminar também seus próprios reféns e prisioneiros, né? E não conseguiram. Tentaram matando alguns, né? Exato. Tentaram ocupar novamente o Líbano, como fizeram na década de 80. Não conseguiram, foram derrotados novamente, como em 2006. Então, um ano inteiro de derrotas militares, políticas, diplomáticas, inclusive de opinião pública. Que hoje tem empresas, por exemplo, que analisam saúde de marcas, que falam que a marca que mais se deteriorou no último ano foi Israel, de uma forma que não é possível mais recuperar, porque a juventude que entendeu o que é a entidade sionista, a ideologia racista e supremacista do sionismo, nunca mais vai acreditar naquilo. E felizmente está fazendo isso abrir o olho para o sistema capitalista imperialista que promove uma ideologia odiosa como o sionismo, né? Então a gente contaria um ano de vitórias, onde o povo palestino avançava cada vez mais rumo à sua libertação, até novembro. Quando chega novembro, todas as derrotas militares que a gente pode dizer que Israel teve, todas as derrotas de opinião pública, as derrotas diplomáticas, Israel encontrou um outro caminho de obter vitórias e foi promovendo a divisão nesses países. Foi impulsionando rivalidades regionais para domínio regional, por exemplo, envolvendo outros atores como Turquia, como Arábia Saudita, como Emirados, para trazer essa ideia gananciosa de se tornarem forças regionais a partir de uma intervenção ali que, no fundo, tenham os países da região a opção que quiserem, mas isso beneficia Israel. Porque enquanto os países disputavam para ver quem ia manter a hegemonia, se ia ser as relações históricas que iam vindo se constituindo no eixo da resistência, ou se ia ser uma nova força muito orientada pela Turquia ou não, quem que tomou terra naquela região? Foi Israel. Quem que está à beira de Damasco é Israel. Quem que tomou o Monte Hermon? Quem que tomou reservas de água? Exatamente. O maior beneficiado de tudo isso hoje na parte Síria do projeto dele. A mesma coisa no Líbano. Quem que se beneficia agora de criar um Estado, de sair do que eles chamavam de Estado falido agora para o Estado subserviente a Israel e Estados Unidos? É Israel quem se beneficia. Então, todas as vitórias... A resistência, na verdade, Tiago, é a única e a melhor opção. Exato. Do povo. O que o professor Mustafa falava era semelhante ao que você falou, Nasser. As pessoas podem não lutar a batalha do nosso tempo, mas o custo de você submeter sua vida, sua dignidade, sua liberdade é muito maior. As pessoas só não conseguem perceber isso muitas vezes, de que você viver a sua vida inteira de joelhos a um sistema que lhe faz mal é muito pior do que o custo de você lutar pela sua liberdade, porque você não tem nem a chance de um dia ser livre e viver uma outra vida diferente dessa. Então, o que a gente vê agora é projetos imperialistas, o imperialismo e o sionismo tentando varrer aquela região no projeto de grande Israel mesmo e de fato tentar avançar nesses seus processos e despertando rixas sectárias e despertando ganâncias de outros grupos e países que têm projeto também para a região, de potências regionais. Só que isso só beneficia Israel e o sionismo. Então, o nosso desafio tem sido esse. Como é que a gente navega num processo desse de que a maioria social do mundo é pró-Palestina e anti-sionista? Como é que a gente navega para manter essas pessoas dispostas a lutar, sendo que eles estão tentando despertar tantas diferenças sobre o que você acredita para o Líbano, o que você acredita para a Síria, o que você acredita para a governança na Palestina, que sempre foi uma polêmica. Então, o desafio tem sido esse, falar, olha, todos esses processos de divisão têm sido promovidos pelo sionismo e pelo imperialismo. E o nosso dever é derrotar esse inimigo fundamental, entendendo que todo mundo que está disposto a levantar as armas e todas as formas de luta e todas as táticas contra eles são aliados nesse momento. Porque é importante... Por que eu não fui à Síria? Porque eu sei que se o Hayat Tahrir al-Sham veio da frente al-Nusra, que veio do Estado Islâmico, esse grupo nunca levantou uma folha contra Israel. Porque é agente do imperialismo. Na verdade, eles são... Exatamente. Exato. Se Israel é a ponta da lança do imperialismo e das forças ocidentais, Daesh e Hayat al-Nusra são a lança, a ponta da lança de Israel e do Estado sionista dentro dos países islâmicos. Exato. E eles escolheram muito bem quando chamaram Daesh de Estado Islâmico, né, para promover a islamofobia, mas na verdade é um agente deles. É lógico. Sim. Então é muito importante isso, assim, a gente entender que
as pessoas podem ter a visão, e eu vi isso muito no Líbano também, e as pessoas falavam assim, olha... Sabe o que falta, Tiago? Essa questão da conscientização. Sim. A conscientização, sabe? O conhecimento, as pessoas entenderem que o meu inimigo é este Estado que está agredindo, que está ocupando, que está matando, e não a resistência, e não o meu irmão libanês que vai ser meu vizinho. Esse não é o meu verdadeiro inimigo. É isso, né? é isso. Essa conscientização que falta, que é o principal, o meio que a mídia ocidental usa para poder manipular a opinião pública. Sim. Né? Entender onde você vai dedicar a sua energia. Exatamente. Né? E a energia tem que ser para libertação, para enfrentar de frente esse inimigo. E tem grupos mais dispostos a enfrentar ele de frente, e tem outros grupos que não, que fazem isso muito para manter algum controle social sobre seus países, evitar rebeliões que questionem seus próprios regimes e tudo mais. Então, mas sempre vamos estar com quem está mais disposto a enfrentar o seu inimigo. É tudo uma questão de tempo, viu? Tudo uma questão de tempo. Inshallah. Não demorou muito. Você vê, não demorou muito. Entre uma viagem a outra foi um mês. Foi um mês. Um mês lá para a Síria. Não demorou muito. 5 meses a gente já está vendo qual que é a verdadeira face desses grupos, infelizmente, que alegam que são pessoas... Sabe, é difícil a gente ver uma solução para isso. Não sei. Com certeza vai haver coisas novas aí que tá para acontecer. Sim. Nada acabou ainda, né? Mas o que a gente tem que entender é que o inimigo é esse, e esses são seus agentes. Então a gente não pode ser solidário a essa questão, né? Agora, fala para mim, você pensa em viajar para o Irã? Tá pensando em envolver também o Irã no seu projeto de vida? Como é que tá? Você já viajou para o Irã? Já conheceu o Irã? Nunca fui para o Irã. Surgiu uma possibilidade de ir agora para cobrir o fim do Ramadã. Uhum. Mas eu não sei se vai dar certo ainda. Tô vendo essa possibilidade. Iêmen? Só você tá falando de sonhos. Literalmente, de sonhos, assim. Eu iria para todos esses lugares, mas acho que... Primeiro eu preciso voltar para Beirute, para Damasco. Preciso cobrir o que tá acontecendo agora na Síria. E depois a gente pode pensar aí nos Mas o Irã também, ele tá sendo bem... Nos últimos meses, ele tá bem no centro, né, das falas. E esperamos que, com certeza, não vai acontecer nada, né? O Irã, ele é um país forte, é um país que você visitou quantas vezes já, Tiago? Uma vez? Duas vezes. Com muita alegria. O que você viu lá o que você viu, o que você testemunhou lá no Irã nessas 2 vezes? Eu conheci um povo extremamente corajoso, que vive seus bons conviveres enquanto povo originário persa, né, daquele território. Vi um povo extremamente solidário à causa palestina, como são todos os povos do mundo, e alguns povos, os seus governos impedem que eles manifestem essa solidariedade verdadeiramente, ou tentam impedir. E no caso do povo iraniano, não. Porque desde a Revolução Islâmica, a libertação da Palestina é tratada como um valor, e algo do cotidiano. Exatamente. Sim. Inclusive, o Irã recebeu a mesma proposta que Said Hassan Nasrallah recebeu do imperialismo, de abandone a causa palestina, que você vai ter o mundo nas suas mãos, né? Em outubro de 2023, Said Hassan Nasrallah foi abordado pelos Estados Unidos oferecendo tudo, que tirasse o Hezbollah da lista de organizações terroristas, que removesse sanções contra membros e dirigentes, que pensasse formas de normalização das relações e tudo mais. A única coisa que eles queriam era que o Hezbollah não revidasse os ataques de Israel e não obrigasse Israel a abrir um novo fronte no norte de Israel. E o Hezbollah, felizmente, não abandonou a causa palestina. A mesma proposta também foi feita para o Irã em diversos momentos. Sim. Que se abandonasse a causa palestina, ia pensar um caminho de normalização, como fizeram, de cooptação de tantos outros países daquela região para serem subservientes ao imperialismo. O Irã nunca aceitou por não abandonar o povo palestino, por ser fiel aos seus princípios. É uma questão de princípios, né? Exato. Uma questão... E tem um analista, esses dias, que ele falou sobre a personalidade do Said Hassan, líder da revolução, líder da resistência libanesa, Said Hassan Nasrallah, o quanto ele era firme nessa questão, né? Exato. A questão da resistência, a questão palestina eram causas... alicerces das atuações e dos trabalhos deles, e que isso iria evoluir após o seu martírio. Exato. Com certeza isso iria ganhar mais força após o martírio dele. Segundo ele, ele diz que
o mártir Sayyid Hassan Nasrallah é mais perigoso para Israel do que Sayyid Hassan Nasrallah, secretário-geral do Hezbollah. Exatamente. Exatamente. E é isso que vai acontecer. E o que eu vi no Irã é um povo que deseja a paz. Só que não é uma paz abstrata, uma paz sem justiça, por exemplo. Uma paz que tenha que aceitar e normalizar a Palestina como uma zona de sacrifício, por exemplo. Então isso foi muito bonito de ver, porque hoje a gente vê no mundo povos tentando se emancipar de um sistema de uma dominação imperialista que mantinha o mundo sob um jugo de uma força unipolar no mundo desde a queda do Muro de Berlim e da dissolução da União Soviética, e esses países desejando viver em paz e o imperialismo tentando promover guerras. Quando muda a configuração do gestor ali do Estado burguês da maior potência imperial do mundo, que é os Estados Unidos, começa a ter uma outra configuração em que quem mais quer promover e acelerar uma guerra hoje é a entidade sionista. É o governo, a coalizão de extrema-direita de Benjamin Netanyahu. E que tenta fazer isso através de provocar uma guerra contra o Irã. E que envolva diretamente os Estados Unidos. Então, se o mundo inteiro vai tentando se ajustar e os povos do mundo querem viver em paz, o sionismo não quer permitir a partir de uma tentativa de provocar uma guerra contra o Irã. Então, eu vi um povo que deseja a paz, mas que não aceita uma ideia de paz abstrata onde envolva submissão, destruição do seu próprio país, destruição do seu modo de vida, e não aceita entregar o povo palestino ao extermínio e ao genocídio. Então, e eu acredito que esse é o caminho histórico que vai manter o orgulho da humanidade de poder dizer, de que nós enfrentamos de frente os inimigos da nossa época, as ideologias odiosas, racistas e supremacistas, e eu espero que a gente possa contar que nós vencemos. Eu acredito que nós vamos contar isso. Com certeza. Ele é um processo, pode demorar. Sim. Nós podemos não viver, né? Não estarmos vivos para testemunhar esperamos estarmos vivos, né? Para a gente testemunhar aí uma região livre desse Estado, dessa ocupação, desse genocídio, países soberanos, povos que decidem o que eles bem entenderem, viver em paz. Só que tudo é uma questão de processo que vai demorar ainda. Você vê, a região de 40 ou 50 anos atrás não é a mesma região. Eu tenho certeza que a entrada de um ator chamado Iêmen nos últimos 2, 3 anos nessa causa é um grande sinal para a gente entender o quanto isso está mudando. Né? Vai mudar e, se Deus quiser, vai ser pró aos povos injustiçados e oprimidos da região e de todo mundo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Se Deus quiser, no próximo podcast você volta para falar de uma viagem que você fez para o Líbano. Para o Líbano não, para o Irã. Para o Irã. Tá bom. Porque eu tenho certeza que você vai também sentir as mesmas coisas que você sentiu no Líbano, mesmo povo, mesma alegria, mesmo acolhimento lá no Irã também. Vale muito a pena. Faça essa viagem, se Deus quiser. Uma saudação também para a Opera Mundi, que você integra o grupo deles. Uma saudação também para o nosso amigo e companheiro Breno Altman também, que sofre muito, né, com toda essa perseguição, como qualquer outro ativista, né, pela causa da verdade e do humanismo. E deixo para vocês aí, se vocês quiserem deixar alguma mensagem, alguma saudação antes de encerrar. Giovana. Na linha do que você estava falando, tem uma frase que eu escutei de um libanês ao longo desse tempo morando lá, que eu sou uma pessoa muito agitada, muito urgente, né? Ele falou assim: Giovana, uma coisa que você vai aprender no Oriente Médio, a gente planta a árvore hoje, sim, mas talvez você nem desfrute da sombra dessa árvore. Mas só o fato de que talvez seus netos vão desfrutar, a vida já vale a pena. E eu acho que isso foi incorporado em mim quando eu penso na resistência. Acho que talvez não seja na nossa vida ainda, mas acho que a sementinha que a gente planta hoje vai ser colhida pelas próximas gerações e é isso que importa. Isso já vale. Perfeito. Falou muito bem. Tiago? Que bom. Tô muito contemplado, adorei essa conversa. Sempre muito adoro estar aqui na sala também. Acredito que vocês cumprem um papel muito importante, viu, Nassi? Porque a gente sabe que a imprensa independente ela está crescendo justamente porque as urgências do mundo, na soma de todas as crises, estão cada vez maiores. Então, é necessário e cada vez mais tem mais pessoas dispostas a ouvir a verdade e, de fato, avançar nisso.
e precisa ter veículos que tenham coragem de dizer o que tem que ser dito, entendendo que isso tem um custo, que isso desperta uma série de setores que querem impedir um trabalho de comunicação livre, seja nas big techs, seja em todos os outros lugares. Então, é muito importante quem tem coragem de dizer o que precisa ser dito. E vocês dois são referências nesse sentido da comunicação e da imprensa que faz esse trabalho, que eu admiro muito. Queria deixar um chamado para ação também, para quem está assistindo a gente, que quer fazer algo, se somem aos comitês de solidariedade à Palestina e a todo esse processo de luta de libertação da região e do mundo, nas suas cidades, em praticamente todas as cidades do Brasil a gente tem. Acompanhem o trabalho, acompanhem a Ressala, compartilhem, acompanhem a Giovana, compartilhem, acompanhem meu trabalho, compartilhem também. Faz muita diferença por conta dos boicotes dos algoritmos dessas big techs. Não são feitas para nós, vão fazer de tudo para impedir que vocês acessem mensagens como essa. Então, compartilhem. Sobre o Líbano, eu fiz uma série de 6 episódios também contando essa vivência lá, né? A Giovana tá lá, aparece também. Tem muito material, a Giovana também produz muito conteúdo, né? Na página dela, para assinaturas também e outras coisas. E acompanhem, sobretudo porque a gente vai seguir, gente, dando o nosso melhor, assim, nós somos formiguinhas contribuindo, como tantas outras, para essa nossa missão histórica, assim. Então, tem grandes coisas vindo por aí. A flotilha foi criada desde que começou o cerco de Israel sobre Gaza em 2007, e ela nunca parou, e ela vai seguir fazendo suas missões. Se tudo der certo, a gente ainda vai conseguir romper o cerco de Gaza, vai conseguir levar alimentos, medicamentos, mas sobretudo, e pessoas do mundo inteiro mostrar que aquela terra é terra palestina, e que o povo palestino tem que gerir aquela terra com sua soberania e autodeterminação. Então, quando acontece algo assim, quando tem uma missão como essa, nós precisamos dessas pessoas, precisamos que todo mundo compartilhe, porque isso é a nossa segurança. A nossa segurança não tá... Nós não levamos nada de armamento, por exemplo. A gente vai... A nossa arma é a palavra, é a verdade, né? Exato. A gente vai rumo à força mais cruel e mais destrutiva do nosso tempo, que comete os maiores crimes da humanidade da nossa geração, sem nada além da verdade, da justiça e da nossa palavra e da nossa mensagem. Então, a gente precisa de todo mundo para compartilhar essa mensagem. E por isso... Compartilhem, gente, levem essa mensagem adiante, essa daqui desse podcast, compartilhem com a família, nos grupos de amigos do trabalho, todo mundo, que assim a gente tem mais força nas batalhas do nosso tempo. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado novamente pela presença, Tiago, por aceitar o convite. Obrigado, Giovana. Muito sucesso para você. Você volta quando para o Líbano? Daqui a 3 semanas. Muito sucesso, faça uma ótima viagem, faça a cobertura, nos traga mais do que está acontecendo lá. Eu acho que falta muito, né, as pessoas entenderem o lado de lá. E esse vínculo entre o Brasil e o Líbano é muito bem mantido, né, por meio de jornalistas honestos, pessoas que realmente transmitem, né, a verdade de uma forma certa, não manipulada ou fantasiada. Novamente, muito obrigado, Giovana, pela presença, por aceitar o convite. Obrigado, queridos irmãos e irmãs aqui que nos acompanharam nesse podcast. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.